Bom, agora a gente vai para o exercício 2. No exercício 2 ele fala o seguinte: um mol de gás ideal, diatômico, descreve um ciclo quadrado, na verdade é um retângulo, né, mas ok, descreve um ciclo quadrado ABCDA no diagrama PV. Os valores das pressões e dos volumes nos vértices do ciclo são PA igual a PD igual a 1 bar, VA igual a VB igual a 20 litros, PB igual a PC igual a 2 bar, VC igual a VD igual a 30 litros. E ele deu que 1 bar é igual a 10 a quinta pascal. No item A, ele quer que a gente desenhe o ciclo no diagrama PV e calcule a temperatura em cada um dos vértices, cada um dos pontos A, B, C e D. Gente, isso aqui é muito simples. Você desenha um quadrado, desenha um retângulo, né? Desenhei aí para vocês, A, B, C, D, e você marca o volume e a pressão em cada ponto, né? Então, no ponto A, o volume é 20 litros, a pressão é 1 bar. No ponto B, o volume é 20 litros, a pressão é 2 bar. No ponto C, o volume é 30 litros e a pressão é 2 bar. No ponto D, 30 litros e 1 bar. E a gente fecha esse ciclo. Esse é o ciclo que a gente está, que o mol de gás diatômico está desenvolvendo. Tudo bem? Legal. Agora, ele também pediu para a gente calcular a temperatura dos vértices. Aí é só usar a equação dos gases ideais, né? PV igual a nRT, isola a temperatura, PV igual a temperatura igual a PV sobre nR. Aí, para cada ponto, a gente tem a pressão, o volume, a gente sabe que N é 1 e sabe o valor do R, 8,314. Né? Substitui, eu fiz a conta aqui para o ponto A pressão é 1 bar, então fica 1 vezes 10 a quinta pascal, não esqueçam de converter para pascal. O volume tem que estar em metro cúbico, então 20 litros eu multiplico por 10 a menos 3 para passar para metro cúbico, divido por 1 vezes 8,314 e a gente obtém aí que a temperatura no ponto A é 244 Kelvin. Fazendo a conta para as outras temperaturas, a gente obtém que no ponto B a temperatura é o dobro da temperatura do ponto A, porque o volume é o mesmo e a pressão dobra, então ela tem que ser o dobro. A temperatura do ponto C ela vai ser uma vez e meia a do ponto B, porque a pressão é a mesma e o volume aumenta por um fator 1,5. Né? Então, acontece isso. E no ponto D, a temperatura tem que ser metade da temperatura do C, porque eu mantenho o volume e divido a pressão por 2. Né? Então, a gente obtém esse valor aqui para o D. Tudo bem? Então, se puder, ao invés de fazer esse raciocínio de dobrar, aumentar por um fator 1,5, de reduzir pela metade que eu fiz, poderia só aplicar essa fórmula direto para cada ponto. A gente tem todas as informações em todos os pontos e a gente obteria então a temperatura em cada um dos vértices. Tudo bem? Então, o item A era bem simples, era fazer o desenho e achar essas temperaturas. Então, aqui eu tenho anotadas as temperaturas e o desenho. No item B, ele quer saber calcule a eficiência de um motor térmico operando segundo este ciclo. Ele quer que a gente calcule a eficiência. Para a gente calcular a eficiência, a gente precisa saber o calor trocado em cada etapa do ciclo. Então a gente vai olhar para cada etapa e calcular o calor em cada uma. Vamos olhar primeiro para a transformação AB. Na transformação AB, vamos calcular primeiro a variação da energia interna. A gente sabe que a variação da energia interna é sempre dada por NCV ΔT. Tudo bem? Nesse caso, CV é 5 meios de R, porque a gente está falando de um gás diatômico com gama igual a 7 meios. Então, para um gás diatômico, a gente tem 5 graus de liberdade, né? E então a gente coloca aqui 5 meios de NR ΔT. Tudo bem? E a gente faz a continha. 5 meios vezes 1, que é o número de mols, vezes R, que é 8,314, vezes a temperatura final, que é a temperatura do ponto B, que é 488, menos a temperatura do ponto A, que é a inicial, 244. Fazendo essas continhas, a gente obtém 5.000 joules. Eu estou fazendo bastante arredondamento nessas contas, tá? 5.000 joules é a variação da energia interna de A para B. Legal. Só que, de A para B, o trabalho é zero, porque a gente está falando de uma transformação isocórica, de volume constante. Se o volume não muda, o trabalho é zero. Como o volume é constante, o trabalho é zero. Então, o trabalho é zero. A gente sabe que o calor é a variação da energia interna mais o trabalho. Como o trabalho é zero, calor é igual à variação da energia interna. Então, o calor de A para B é positivo, 5.000 joules significa que nessa etapa entraram 5.000 joules de calor no sistema. Tudo bem? Agora de B para C. A variação da energia interna a gente calcula da mesma forma. 5 meios de NR ΔT. Aqui a temperatura final é a temperatura do ponto C, que é 732 Kelvin. A inicial agora é a do ponto B, que é 488. Fazendo a continha, a gente obtém 5.000 joules também como variação da energia interna. Tudo bem? Só que agora o trabalho não é zero. Tudo bem? A gente tem uma transformação isobárica.
O trabalho não é zero, a gente tem que calcular o trabalho. Para calcular o trabalho de uma transformação isobárica, como a pressão é constante, é só fazer pressão vezes a variação do volume. Então, PB, que é a pressão do ponto B, poderia ser do ponto C também, é a mesma pressão, vezes o volume final, que é o volume de C, menos o volume de B. A pressão 2, 10 a quinta, tem que passar para Pascal. A variação do volume, 30 menos 20, multiplica por 10 a menos 3 para converter para metro cúbico. Fazendo a continha, a gente obtém 2.000 joules. Teve uma expansão, então o trabalho realizado pelo gás é positivo. Tá? O calor vai ser a variação da energia interna mais o trabalho, 5.000 mais 2.000. O calor nesse processo é 7.000 joules. Tudo bem? Vocês poderiam ter calculado de cara o calor usando a expressão NCP ΔT, porque número de mols vezes o calor específico molar, a pressão constante vezes a variação de temperatura daria a mesma coisa. Tá? E eu posso usar essa fórmula porque nesse caso é um processo a pressão constante. Então eu posso usar essa fórmula para o calor. Tudo bem? Legal. Agora vamos calcular de C para D. A variação da energia interna é a mesma coisa, só que agora reparem que a temperatura final é 366 e a inicial é 732. Então a variação de temperatura é negativa. Consequentemente, a variação da energia interna vai ser negativa, menos 7.500 joule. Tudo bem? O trabalho é zero, porque é uma transformação isocórica de volume constante. E aí, somando a variação da energia interna com o trabalho, só a variação da energia interna vai contribuir, o calor vai dar negativo agora, menos 7.500 joule. Isso significa que nesse processo o sistema perdeu calor para o ambiente. Tudo bem? Então, de A para B e de B para C, o calor é positivo, significa que o calor está entrando no sistema. De C para D, o calor é negativo, significa que ele está saindo do sistema. Então, a gente já sabe que de A para B e B para C, a gente está falando de fonte quente. De C para D, a gente está falando de fonte fria. Vamos ver o que está acontecendo agora de D para A. Bom, a variação da energia interna, mesma coisa que a gente está fazendo. A temperatura em A, que é a final, é menor do que a temperatura em D, que é a inicial. Então, a variação de temperatura é negativa. A variação da energia interna também vai ser negativa. Fazendo as continhas, a gente obtém menos 2.500 joule. Né? Aqui o trabalho a gente poderia calcular usando P vezes ΔV. Só que eu fiz de um jeito mais simples. Basicamente, eu inverti o sentido. Então, como de B para C o trabalho era positivo, de D para A o trabalho tem que ser negativo. E além disso, a variação de volume é a mesma, mas a pressão dividiu na metade. Então, o trabalho em módulo vai ser a metade do que ele era antes, ou seja, de D para A ele vai ser metade do que era de B para C. Tudo bem? E com o sinal trocado, certo? E então a gente obtém, se era 2.000 antes, agora fica menos 1.000 joules o trabalho. Tá? De novo, você poderia aqui usar a pressão 1 bar, fica 10 a quinta, vezes o volume final que é 20, menos o inicial que é 30, convertendo para metro cúbico, daria essa mesma coisa. Eu só fiz aqui de um jeito mais simples, olhando para o gráfico, é mais fácil de ver quanto que dá. Tudo bem? E o calor vai ser a soma da variação da energia interna com o trabalho. Fazendo essa soma, a gente obtém menos 3.500 joule. Novamente, um calor negativo, significa que de D para A ele está saindo do sistema. Então, de novo, a gente tem uma fonte fria aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui eu anotei o calor em cada um dos processos. De A para B e de B para C, eles são positivos. De C para D e de D para A, eles são negativos. O calor da fonte fria, agora vamos, importante aqui. Quando a gente vai calcular o rendimento de uma máquina térmica, o calor da fonte fria e da fonte quente eles vão ser sempre positivos. A gente sempre usa o valor em módulo, tudo bem? Então, no caso da fonte quente, a gente pega os calores positivos e simplesmente soma. Então, 5.000 mais 7.000, 1.200 joule é o calor da fonte quente, é o calor que a gente está recebendo da fonte quente. Tudo bem? Agora, e para calcular o calor da fonte fria? A gente soma, a gente pega os calores negativos do sistema, soma eles e pega o módulo. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é somar 7.500 com 3.500. E a gente obtém 11.000 joules. O que está acontecendo aqui? Significa que a gente está recebendo 12.000 joules da fonte quente e está jogando fora, para a fonte fria, 11.000 joules. Então, a gente está usando quanto para realizar trabalho? 12.000 menos 11.000, 1.000 joules estão sendo usados para realizar trabalho aqui. Tudo bem? E a gente sempre, quando a gente vai, repito aqui, é uma coisa bem importante. Quando a gente vai calcular o rendimento, calor da fonte quente, calor da fonte fria, a gente sempre trabalha em módulo, é sempre positivo. Tá? Então você vai pegar os calores positivos e somar, esse é o calor da fonte quente. Você vai pegar os calores negativos, somar e tomar o módulo, esse é o calor da fonte fria. É o calor cedido para a fonte fria. Tudo bem? Legal.
Agora a gente usa a fórmula. O rendimento é o trabalho realizado sobre o calor recebido da fonte quente, só que o trabalho é o calor recebido da fonte quente menos o calor desperdiçado para a fonte fria, vamos dizer assim. Isso pode ser escrito como 1 menos QF sobre QQ. Tudo bem? QF é 11.000, QQ é 12.000, 11.000 sobre 12.000 dá 11 sobre 12, 1 menos 11 sobre 12 é 1 sobre 12. Isso significa que a gente tem um rendimento de 8,3%, um rendimento bem baixinho. Tudo bem? Então, a sacada nesse tipo de problema é sempre calcular todos os calores de todas as etapas do processo, ver quais são positivos, esses você associa à fonte quente, ver quais são negativos, os negativos vocês vão associar à fonte fria, e aí calculando cada um dos calores, o calor da fonte quente e o calor da fonte fria, vocês jogam nessa expressão aqui, lembrando sempre que o calor da fonte fria é em módulo, tá? Então a gente sempre trabalha em módulo aqui. Legal? Então é isso. No item C, ele pede para a gente comparar o resultado do item B com a eficiência máxima ideal associada às temperaturas extremas do ciclo. Qual que é o rendimento ideal de uma máquina térmica? É o rendimento do ciclo de Carnot, que é 1 menos TF sobre TQ, onde TF é a temperatura da fonte fria e TQ é a temperatura da fonte quente. Nesse caso, a menor temperatura do ciclo é 244 Kelvin. Tudo bem? Então a gente vai usar que TF é 244. E a maior é 732, então a gente vai usar que TQ é 732. Fazendo essa continha, a gente acha que o rendimento ideal é 2/3, ou seja, 66,7%. Então, se a gente tiver uma máquina térmica ideal, que é o ciclo de Carnot, operando entre essas temperaturas máximas e mínimas que a gente tem nesse sistema, o rendimento ia ser 66,7%. Porém, o rendimento que a gente obteve com o ciclo que foi dado para a gente é bem menor, 8,3%. Tá? Se a gente tivesse encontrado um rendimento maior do que o 66,7%, a gente ia ter feito caca nas contas, porque isso é impossível. Tá? O maior rendimento que uma máquina térmica pode ter é dado por 1 menos TF sobre TQ. Tá? Então, se você fizer alguma conta lá e obtiver um valor que dá maior do que o rendimento ideal, você fez alguma coisa errada ou na conta do rendimento ideal ou na conta do rendimento que você está calculando lá, da eficiência que você está calculando lá. Tudo bem? Então, sempre tome bastante cuidado com isso.